E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui e hoje a gente vai falar com o Vitor Soares, guitarrista da música gospel. Hoje vamos falar só 30 minutos, vai ser um podcast bem rápido, porque o Vitor tem alguns compromissos e ele não pode ficar mais tempo. Mas tamo junto, galera, e teremos o podcast na semana que vem. Vamos ver aqui a lista da galera. Rodrigo Israel estará na semana que vem. Matheus Lima Bez entrou aí, ó, fazer um podcast com você também, Matheus, uma live, podcast pelo Instagram. Hoje vai ser o Vitor Soares, guitarrista gospel, grande guitarrista, já foi meu aluno, inclusive, né? Tive a honra de lecionar para ele no início. O Basílio vai estar também, Basílio Filho, o Li Benavente vai estar também, Beatriz Vettorazzo, Flávio Gutocchi, vai estar o Delírios, André Lopes, André Martins, Lucas Almeida, Ramon Ribeiro, Lourenço Neto, Rodrigo Ribeiro, Matheus Lima e Cola Galdês, luthier das grandes estrelas. Matheus Lima está aí também. Matheus também vai participar, inclusive. Matheus Lima, dia 28/8. Igualmente, meu amigo, para você também. Grande músico, estudioso da arte, isso é legal, né? Fazer um também, ó, tem dois baixistas aí, tem o Matheus Lima e tem o Matheus também, que é o... Matheus não, o Matheus Andrade também, baixista. Matheus Lima vai participar também do podcast, dia 28/8, tá longe ainda, mas passa tão rápido que daqui a pouco já chega. E também vamos participar aqui com, hoje, né, Vitor Soares, guitarrista da música gospel, grande guitarrista, o menino toca muito, tem um swing do caramba. E hoje ele vai contar um pouquinho da história dele para nós. Já passou grandes nomes aqui, né? Mozart Mello, Michel Leme, Wanderson Bersani, Miguel Mega, Oséias Rodrigues, grande guitarrista, um dos maiores guitarristas da música no Brasil de jazz, né? A Beth está aí, Beth, grande abraço, foi minha aluna também. Beth ganhou uma guitarra vermelha linda da Tajima, guitarrista fera. E eu quero também agradecer a todos os meus apoiadores aqui, os apoiadores, por exemplo, como a Palácio Musical, uma loja de instrumentos musical em Campinas, e logo, logo, em breve, se Deus quiser, vai ter uma escola de música lá também, estão planejando. A Palácio Musical é uma loja, né, muito top em Campinas, então se você quer comprar, vai lá na Palácio. E tem a minha escola de música, Instituto Scott Oak, aqui em Campinas. Oi, minha amiga, tamo junto. Parece aqui, hein? Sentindo saudade de você, parece pra gente tocar aquela guitarra vermelha lá. Será um prazer. E também, lá em Paulínia, tem uma escola muito boa, chama Caminho Musical, que é uma escola de um amigo meu chamado Gustavo Navarro. Ó. É uma escola top também lá em Paulínia. Muito legal, muito aconchegante, né? Vamos tocar essa guitarra aí. Você deu risada? Ela deu risada. Vamos fazer, como fala, essas cordas tinirem. Eu já ia chamar o Vitor aqui no chat do WhatsApp, falar que eu estava ao vivo, mas o Vitor já entrou. Aí, Vitor, eu vou chamar você aqui agora para a gente conversar, tá bom? E aí, gente, vamos acompanhando essa conversa maravilhosa aí com o Vitor Soares. Opa, entrou. Aí, Vitor. Tudo bom, Scott? Opa, melhor agora, né? Falando com um rapaz que eu amo muito, né? Desde criança. Pois é. Quanto Conheço tempo, hein? você, eu tinha acho que uns 12 anos, não sei, ou 14. É uns 13, 14. Uns 13, 14. Faz tempo, hein? Faz tempo. É bom que, assim, pena que nós temos pouco tempo, né, para conversar, mas eu tenho bastante história para contar lá de fora também. Tem bastante coisa, né? É. Mas, Pode mas é falar. um prazer, é um prazer. Obrigado aí pelo convite. Quando você me mandou lá, eu falei, opa, O prazer na hora, é meu. vamos O embora. prazer é meu. Meu também, né? Ô Vitor, a primeira pergunta que eu costumo fazer, tá com um barulho de rádio aí, tem uma coisa aí que tá...
Não, não tem nada não. Ah, agora parou. Estava um barulhinho. Ainda Ah, está indo. Mas talvez beleza. seja um portão aqui. Ah, A primeira pergunta que eu costumo fazer é como que foi seu início na música? Quem que foi as pessoas que te inspirou no início da sua família? Se tem algum músico que toca na sua família? Seu pai que toca um pouco, né? Ou sim, não? sim. Aí, quem foi assim que te motivou a entrar no mundo da música? E qual foi o seu primeiro instrumento? Ok, vamos lá. Bom, primeira vez, mais uma vez, obrigado pelo convite, Scott. Para mim, você é um mestre, Ô, meu né? irmão, Segui com o Scott gratidão. há muitos anos atrás. E ainda tem que marcar aquele café, hein, pra gente se ver, pra gente fazer um som. Oh, com certeza. Eu só vou ficar te Mas, ouvindo tocar, porque eu não toco nada, então tá bom. Além de tudo, é humilde ainda. imagina. Bom, vamos lá. O começo, né? Eu comecei na música. Eu sou de berço cristão, né? Sou de lar cristão. E Que assim, legal. o meu pai sempre foi envolvido em música, meus tios, a família toda, assim, de ambas as partes, tanto pai de pai e parte de mãe, são músicos, meus primos tocam em orquestra, minha família toda é envolvida de música. Mas que E a legal. minha mãe, ela sempre, ela fez parte do grupo de mulheres da igreja. Então, Uhum. eu sempre acordei com com música de rádio. Na época era fita, depois já virou CD e tudo. E eu Uhum. sempre escutei música, desde pequenininho escutei uma música. E sempre gostei de escutar e ficava observando bateria, ficava observando os instrumentos. E eu sempre quis ter esse sonho, né, de tocar algum instrumento. E Uhum. aí, quando eu tinha mais ou menos acho que uns 6 anos, 5 anos, eu comecei bateria, né? Acho que é o primeiro instrumento. Que O legal. primeiro instrumento de todo mundo é bateria. Uhum. E engraçado, Scott, ontem eu até estava tocando e eu toquei com o meu primeiro professor de bateria. E eu estava Olha, que da hora. conversando com ele ontem sobre isso e tudo. E aí a gente lembrando, dando risada e tudo, que na época ele mesmo abaixando tudo o banco da bateria, eu não alcançava o bumbo de pequeno. Aí, o fundamento da bateria, né? Um, dois, chimbal, chimbal, caixa e bumbo. Eu ficava só chimbal e caixa, porque eu não alcançava o bumbo. Olha que Não, interessante. não chegava o pé lá. Então foi bateria, meu primeiro instrumento, assim, que eu comecei a tocar Uhum. muito cedo, né? Muito novo. E, e para mim, assim, a minha maior inspiração, assim, de música, quando eu comecei a tocar guitarra, foi meu pai. Porque meu pai, ele sempre Uhum. direcionou, ele sempre me apoiou e demais, demais, demais. Até hoje ele me apoia. Inclusive, ele E está assistindo. Inclusive, ele está assistindo aí. Marcos ele tinha, Soares. ele tinha saído, acho que ele deve estar assistindo aí. Mas é assim, meu pai, ele sempre me apoiou. Você lembra, né? Ele sempre ia nas aulas comigo, todos os Eu lembro. professores, tudo. Uhum. Comprava pedal. Eu falei, não, sempre, né? Guitarrista tem esse mal, né? É. Quer ver todos os pedal, quer comprar. O pior é que eu compro um monte de pedal e engaveto tudo. Só fico tocando direto no ar. A gente nunca chega no som que a gente quer, né? Sempre tem alguma coisa nova Nossa. pra comprar. Mas assim, a inspiração foi meu pai. Eu sempre cresci vendo ele tocando na igreja e tudo. E ele sempre me apoiou, Uhum. sempre me acompanhava nas aulas, pegava no meu pé também. Ó, tem que estudar, ó, você tem que evoluir, olha, vai nesse caminho aqui, olha esse cara, olha o jeito dele. Então. E quando eu comecei a fazer aula com você, ele que viu você tocando, acho que lá na Cruna, se eu não me engano. Foi, eu dava Ele, aula lá. ele viu você tocando na Cruna, e eu lembro até hoje, a música era, ele estava tocando o Tico Tico no Fubá. Ele, cara, achei um professor pra você, ele é bom pra caramba, ele é aqui no Santa Clara, pertinho de casa, tudo. Falei, vamos lá. E a inspiração, assim, pra mim sempre foi meu pai, né? Ó, ele sempre me Que apoiou, legal. até hoje me apoia e é isso aí. Que da hora. Você tinha quantos anos quando você teve o primeiro contato com a bateria? Você lembra? Com bateria, acho que eu tinha mais ou menos uns 6 anos, 6 para 7. Porque Ah, nesse intervalo, assim, eu comecei a estudar bateria e passou pouco tempo assim eu já comecei a tocar na igreja. E na época uhum. era o filho do pastor que ele tocava aqui, né, na igreja, e aí ele até ele me ajudou muito também, que ele fazia, ele adaptava um pouco a bateria, ele puxava um pouco os tons, puxava um pouco os pratos para facilitar. Que da hora. E aí eu fiquei tocando um bom tempo, eu fiquei tipo até uns 9, 10 anos. Aí depois
infelizmente, naquela época, mas depois foi felizmente, né? Chegou um rapaz na igreja e ele ficava, não queria deixar eu tocar mais, não, como ele já era baterista, já era Maior. adulto e tudo, maior, então ele começou a me escantear. E eu, na época, eu fiquei triste pra caramba. Falei, nossa, pai, eu queria tocar, né, e tudo, e o irmão não deixa e tal. Aí, na época, até o pastor falou assim, ó, faz o seguinte, você vai tocar o hino das harpas e o resto do culto ele toca. Aí eu, tá Uhum. bom. E eu feliz lá tocando, tocava com o pessoal das crianças, às vezes. E eu comecei na bateria, eu fiquei acho que até uns 10 anos, 11 anos, assim, tocando bastante bateria, só bateria Legal. de rua. E aí passou um tempo ele começou a me escantear, aí eu fui desanimei. Aí eu falei, eu nem deixa eu tocar e tudo, aí eu parei. Eu fiquei sem tocar bateria por muitos anos. E quando foi que o bichinho da guitarra te picou? Foi uns 3 anos depois, eu acho. Foi uma experiência assim. Na verdade, eu tava nesse quarto aqui, que foi o quarto do meu pai, Aham. né? Que eu tô morando aqui com ele faz três Que quatro semanas legal. que eu voltei. A sua esposa chama Alexia? Alexa, Acho que ela isso. estava assistindo aí. É, tá assistindo. Acho que a família toda tá ali embaixo assistindo. E aí a guitarra começou, Scott. Eu tinha acho que uns 13 anos, mais ou menos. Que 13 para legal. 14. E mas assim, qual foi o bichinho que te picou? É, assim, quem foi o cara que você viu tocando guitarra e você falou, nossa, cara, eu quero aprender esse instrumento? Ou não teve isso? Assim, na verdade, assim, a experiência foi assim. Um dia eu tava mexendo no quarto aqui e tudo, e meu pai, ele já, né, a vida toda tocando na igreja, e tinha uma guitarra aqui encostada. Eu lembro até hoje, aquela Ibanez Gil, uma pretinha, tudo. Ó, boa pra caramba essa É boa guitarra. pra Eu gosto. caramba a guitarra. E só que ela tava meio encostada porque meu pai tinha outro que ele tocava na igreja, né? Com a outra ele se deixava na igreja. Seu E pai ela tava tocava na encostada. igreja? Hã? Seu pai Sim. tocava na Até hoje igreja? ele toca na igreja Olha que da legal. Assembleia, até hoje ele toca. Que da hora. E aí a guitarra tava encostada e tudo. Aí eu tava em casa sem fazer nada. Olha ele aí, Aí, ó. boa noite, boa noite. A guitarra tava encostada aqui e tudo. Aí eu peguei e falei assim, de curiosidade, né? Nunca tinha pegado um instrumento de cordas na mão e tudo. Uhum. Peguei a guitarra assim e fiquei pensando, né? Falei, nossa, e se eu tocasse guitarra? Foi uma Boa. curiosidade, assim. Aí ele tava no trabalho e tudo. Aí quando ele chegou, ele viu a guitarra lá embaixo, tudo, aí eu falei, pai, você não me ensina a tocar uma música, não? Aí ele olhou assim pra mim com uma cara estranha, até hoje ele olhou com uma cara estranha. Ah, você quer aprender, filho? Eu falei, não, eu quero, tal. Porque bateria, né, o irmão já me escanteou, pelo menos a guitarra eu toco com você, você não vai me escantear. E aí, beleza. Então, seu primeiro professor foi seu Meu pai. primeiro professor foi meu pai. Olha que E legal. aí, ele, na época, pra quem tá aí acompanhando aí, quem é da Assembleia de Deus, você também deve conhecer, quando vai É apresentar os Madureira? visitantes. Madureira ou Belém? Eu era do Belém. Belém. Eu era do Belém. Hoje eu tô na Madureira, mas antes era do Belém. E Você aí, tá tocando com quando. aquele baixista fera lá que você trouxe um pedal pra ele? Isso, o Gabriel. Ó, aquele moleque toca demais, hein, Ele mano? é bom, né? Você tem Ele o é bom. contato dele? Sim, tem um contato dele. Pô, passa pra mim que eu vou chamar ele pra fazer um podcast também, se ele topar. Sim, eu mando sim. Pô, o Beleza? Gabriel é irmãozão pra mim. O cara é fera, eu gosto, E eu acompanho. ele é bom pra caramba. E aí foi quando vai apresentar os visitantes na igreja, na Assembleia, principalmente tem aquela música do visitante, né? E tinha um Uhum. irmão que ele sempre cantava, e ele cantava em sol. Meu pai falou: bom, eu vou te ensinar essa música pra você tocar, e ela é em sol. O irmão Uhum. sempre toca em sol, e aí eu peguei e ele me passou a música. A música tem três acordes Visitante, lá. chegou, hein? Essa mesmo, essa mesmo. Eu Essa foi toquei a muito primeira na música que eu igreja. aprendi a tocar. Uhum. E aí eu todo empolgado, tudo, ele falou assim, ó, você tem aí uns dias para aprender. Se você aprender lá na igreja, lá quando ele for cantar, eu te chamo para tocar. Aí, Olha, nossa, eu já fiquei todo animado, né? Ele pegava a guitarra e ficava lá o dia inteiro, ó, visitante, né? E eu mesmo cantava e tudo. que da E aí eu peguei e comecei a aprender a música e tudo. E no dia, no culto, eu falei assim, foi chamar os visitantes, eu já fiquei perto, né? Aí Uhum. meu pai viu que eu tinha pegado a música certinha, vem aqui, toca aqui. Aí foi, eu toquei. Nossa, mas aquele dia foi pra mim, foi um negócio que eu falei, nossa, eu tô tocando guitarra, né? Parecia que eu era o Slash. Mas foi o primeiro contato, assim, de música, assim, foi basicamente isso. Eu vi a guitarra parada,
olhei, despertou alguma coisa assim em mim, eu peguei, meu pai chegou, me ensinou a música e eu comecei. E desde lá, acho que eu tinha uns 13 para 14 anos mais ou menos. Acho que até um pouquinho antes, uns 13, uns 12 para 13. E aí foi assim que eu comecei a tocar. E quais foram os seus professores fora do seu pai? Você fez aula comigo, foi primeiro ou foi depois? Você fez com outro antes? Não, primeiro, e você conhece o Tim Mendes, né? Daqui de Ah, Hortolândia. você fez aula com o Tim? Sim, com o Que da Tim. Tim hora. é um grande amigo Tinha nosso também. um amigo meu também, pô. Tinha gente boa pra caramba. Você foi E aluno dele? Que da foi hora. aluno dele. Meu pai conhece o Tim desde adolescente, desde quando O eles Tim é eram 15, 14 amigão anos. meu. Eu amo ele demais. Ele é uma pessoa maravilhosa. Tim Mendes é gente boa. E aí, meu pai chegou e falou assim. E na época o louvor da igreja dele era, até hoje, né? Um louvor show de bola. Aí meu pai falou assim: vamos lá no Tim lá pra você ver o louvor. E porque, tipo assim, eu comecei a tocar, mas não tinha referência assim de fora, né? Não conhecia guitarrista e tudo. E aí eu tava, né, dentro de uma bolha, assim. Aí meu pai foi e me levou na igreja do Tim, Que aí da hora. eu vi o Tim tocando, eu falei, caraca, é isso que eu quero pra mim e tudo. E aí meu pai chegou no final do culto e tal, Tim, tranquilo e tal, eu tenho um menino aqui, meu filho aqui pra você fazer aula e tal. E aí começou. Aí eu Olha, fiz um tempo de aula com o Tim, e depois acho que. Eu não vou lembrar mais ou menos, mas acho que foi menos de um ano que meu pai encontrou você lá na loja lá. uhum. Na época você estava aqui morando em Santa Clara ainda, né? Em Eu Fechadura. morava aí. Agora eu moro em Campinas, mas eu morava lá em Santa Clara. Ah, legal. E aí eu fui e comecei a estudar com você. E aí Então, depois, depois do Tim foi eu, aí depois foi o Ed, né? depois eu estudei com o Ed. O Depois foi com Ed é o Ed fera Sebastião. O também, Ed né? também, ele é fora do normal, né? Destrói. Ele é bom, ele é gente boa demais também, o Ed. Que legal. E aí, Você era um bom aluno, eu gostei. Na época que eu dei aula pra você, eu gostei que você era um bom aluno. não, é Tem que porque estudar. graças a Deus, eu sempre tive uma certa facilidade, assim, de pegar, porque acho que Uhum. por crescer também nesse mundo, eu sempre cresci ali do lado do meu pai, vendo meu pai tocar. A minha mãe, ela fazia parte do grupo das irmãs, então eu sempre tinha música, e músicas boas, né? Antigamente tinha Rose Nascimento, Cassiane, Laurete, e são É. músicas que exigem, né, muito, tem muita Uhum. frase, tem muita inversão, tem muita harmonia muito boa. Então, É. acho que quando eu comecei a ter esse contato de tocar, eu praticamente já tinha uma coisa assim que facilitava, assim, de pegar as matérias. Uhum. Que E legal. depois, pra fechar, eu com o Beto Kobayashi também, de Campinas. Ah, naquele que você fez com o Beto? O O Beto é meu Beto, amigão, pô. o Beto é gente O boa Beto também. é amigo meu pra caramba. É, Inclusive, né? faz muito tempo que eu não falo com ele, mas eu tava gravando um trabalho uma época, eu convidei ele pra gravar comigo. Ele é Sim, fera, cara. Toca ele é muito. bom, né? O Beto é gente boa É, o também. Beto E aí dava aula no IGT, dava. Ah, sim, sim, sim. Na época que eu fazia aula com ele, ele dava aula no IGT Uhum. e numa outra escola também, agora eu esqueci o nome. E dava aula particular, né? Aí eu fazia particular na casa dele na Que época de legal. Campinas. E foi então eu tive esses professores. E para mim foi. Eu me sinto privilegiado assim, porque só ter professores bons, né? Que legal. Sempre, meu pai, ele sempre falou assim, bom, vamos atrás de um cara fera, né, para você aprender a estudar certinho, né, para não ficar Uhum. perdendo tempo e tudo. Então, eu sempre tive uma honra de ter sempre estudado com professores bons. Às vezes tem um cara, eu vejo muito isso, Scott. Às vezes tem um cara que ele, na hora de tocar, ele toca muito, ele tem muito vocabulário, muita técnica, tudo. Mas na hora de dar aula, o cara é meio. Não ensina, né? Ele acho que ele não tem aquela meio travado. Uhum. Agora, as pessoas que eu tive aula, você, o Ed, o Mas Beto, o foi Beto. sempre caras que chegou e entregou o material para mim, né? É o Então, Tim Mendes também, né? O Tim Mendes. tinha também. Então, foi sempre professores que eles pegavam, mastigavam o material e falavam, ó, aqui, o caminho é esse e tudo. Então, para mim, foi bem mais fácil, né? Na minha época. Na minha época também já tinha Você internet, né? tem, é muito importante também, né, quando a gente vai estudar, ter professores bons, né, que sabem passar, né? Porque existe, como é que você falou, eu conheço músicos que são excepcionais como músicos, mas eles não sabem passar. Sim, Mas são sim. músicos
extraordinários. É verdade. Uma coisa também, não posso deixar de falar aqui, o seu material também, né? Quando eu já vi muitos professores dar aula escrevendo na hora, o seu material não é apostila, tudo certinho. Então É, isso facilita muito, né? é, Na hora da pessoa estudar, tá tudo esclarecido ali, tudo. Às vezes na semana a pessoa está estudando, tem uma dúvida, tem ali o textinho, né? Tem ali a escala, porque o acorde é maior, porque é menor, tem tudo esclarecido ali. Então ali isso é facilitou importante. muito para mim. Isso é importante, porque se você não tem uma meta, você não alcança, né? Você fica muito solto, né? Tem que ter Exato. um... E você sempre se organizou quando você foi estudar sozinho, assim, tipo, estava em casa, você sempre fez planos de estudo, planilha, essas coisas? Na verdade, eu fazia assim. Cada professor foi de um jeito, assim. Mas normalmente, por exemplo, o Ed ele passava muito tema, né? Ele tem Uhum. muito tema e tudo. É. Aí eu pegava, normalmente fazia aula toda semana, então eu passava a semana tirando o tema, né? Tinha muita frase de penta, muita frase de escala maior, Hum, escala menor. E aí eu pegava essas frases e às vezes colocava na música que eu ia tocar na igreja, que né? legal. Então eu pegava um tema do Ed, por exemplo, pegava a harmonia, pegava a melodia e às vezes tinha improviso, por exemplo. Então eu pegava a harmonia e eu sempre gostei muito de harmonia, né? Uhum. Às vezes eu até falo assim, eu até brinco, uma vez um pessoal falou assim lá na igreja, pessoal, vamos fazer uma parte, você vai ter um solo, não sei o que e tudo. Eu falei, nossa, solo, mas eu particularmente assim, eu gosto mais de ouvir harmonia do que solo, entende? Aquela Uhum. harmonia bem tocada, com os acordes em inversões e tudo. E eu sempre gostei muito de harmonia, então eu sempre pegava temas assim, que tinham umas harmonias mais complexas e tudo, e eu sempre Uhum. tentava tirar tudo da música e colocar na música que eu tocava, né? Na igreja. Que legal. Então, quando eu estudava, eu fazia isso. Eu tirava tudo o tema, tirava todas as coisas, e depois do tema, do estudo, eu tentava aplicar na música que eu tocava. Então, por Isso é exemplo, eu legal. pegava assim um de harmonia, tinha harmonia, tinha 251, tinha algumas coisas, eu pegava e tentava colocar na música que eu ia tocar. E Uhum. eu separava meu estudo mais ou menos assim. Que legal. Eu acho que a melhor maneira de estudar é essa, né? Você estudar e aplicar. Porque Exato. senão você acaba virando um papagaio só, né? Fica tocando só aquilo ali Só e repetir não o consegue, mesmo, né? não consegue. Mas que legal, cara. E assim, agora vamos falar, já que nós temos pouco tempo, né? Vamos falar da. Como é que você foi parar lá na Europa? Europa que você foi? Pô, eu morei 6 anos, seis anos e poucos na França, né? Na França? Tô morando na França. Mas isso não teve muito a ver com. Tipo assim, eu mexi com música também lá, mas não fui muito através de música, não, né? Uhum. Foi basicamente a irmã do meu pai, ela mora lá já faz uns anos, que ela é casada com. É brasileiro, mas ele nasceu aqui e foi lá recém-nascido, então ele cresceu lá. Uhum. E aí eles sempre vêm pra cá, a cada um ano, 2 anos, 3 anos, sempre vem. E aí eu tava prestes a casar já tava noivo, tudo. Uhum. Inclusive, minha esposa, não sei se ela tá aqui. Normalmente ela deve estar. Não sei se tá. Se tiver, amor, beijo, te amo, minhas filhas, te amo. Se E ela eu tiver, tava. ela confirma a sua história, se ela tiver. é, eu só não vou falar a data que eu sou horrível de data. E aí eu fui, tava prestes a casar e tudo. E a gente chegou e ele veio pra cá de férias, tudo. E ele falou assim: e aí, você. E eu tinha comentado uma vez com ele, falei: como que é lá? Não, é assim, né? É um pouco difícil tudo, a adaptação, porque é um clima, um país totalmente diferente, É é frio lá, frio. né? Nossa, Scott, é muito frio mesmo. E Agora, hoje tá frio aqui, mas esse frio daqui não chega nem aos pés. não, hoje eu fiquei o dia inteiro de camiseta, tranquilo. Eu vejo pessoal de touca, Ah, eu já tô de de touca. blusa. Eu tô de boa aqui pra mim. É porque normalmente assim, lá 15, 16 graus, o pessoal tá de camiseta, lá tá todo mundo de boa. Ninguém tá. O frio lá é tipo menos um, -2, -5, Ah, mas... 0. Lá é realmente muito frio. E aí ele falou assim: bom, ele me falou as dificuldades que tinha, né? Porque é um país meio um pouco fechado assim para imigrante, né? Um pouco Uhum. chato. Então, você precisa ter uma documentação para morar, para você alugar um lugar, para ficar, para, enfim, para fazer, para ter uma vida, você precisa de um papel. E aí eu fui e falei assim: bom, faz o seguinte, eu comprei uma passagem
Eu comprei a passagem e eu podia ficar até 3 meses, né? Um imigrante, quando ele vai pra Europa, ele pode ficar o máximo 3 meses. Legal. Uhum. E aí eu falei assim, bom, eu vou. Se eu tenho esses 3 meses para me adaptar. Se eu gostar, eu fico. Se não, eu pego, fui, conheci lá a Europa, tudo legal, e volto. Você foi tipo passar a lua de mel lá, é isso. Exato, eu fui com esse pensamento. Mas lá no fundo eu falei assim, mesmo se no começo não adaptar, né, vou fazer um esforço. Uhum. Porque, tipo assim, quando você chega de imediato, e ainda mais a gente foi em janeiro. A gente chegou lá no comecinho de janeiro. E os meses mais frios lá é dezembro, janeiro e fevereiro. É os meses mais frios. E aí eu Uhum. lembro quando eu saí daqui do Viracopos, estava aqui acho que uns 30, era janeiro, 30 e poucos graus aqui. Tava um calor danado. Aí quando eu chego lá, tava -5, sensação -9. Ah, chegou no friozão. Aí, você imagina, quando abriu a porta do avião assim, eu vi aquele céu tudo cinzento, bateu aquele vento. Falei, Jesus, onde que eu vim parar? Mas aí eu conheci a cidade, uma cidade tranquila, assim, sabe? Uma cidade grande, tudo, mas uma cidade tranquila. Tipo Hortolândia, assim, é uma cidade desenvolvida, mas é uma cidade tranquila, não é aquela muvuca, assim, tudo. Aham. E aí eu fui e fiquei um mês, fiquei 2 meses, tudo. No terceiro mês eu já tava na cabeça, não, vou ficar aqui. Eu fui lá E a, com e a, trabalho. a Alexia estava gostando também? Olha, no começo ela ficou encantada. Aí passou um tempo ela, não, eu quero minha família e tudo. Aí eu, calma, calma, porque assim, antes de ir, né, a gente que é cristão, você também conhece a palavra, eu coloquei na mão de Deus, né? Eu entreguei na mão de Deus, falei assim, bom, que seja feita a sua vontade. E eu fui, tomei a decisão e fui. E, tipo assim, as portas foi se abrindo, sabe? Algumas coisas assim que era meio difícil de ter lá, Deus foi abrindo as portas para mim e a gente foi ficando. E aí passou um tempo também, ela já se adaptou bem lá e tudo, e ficou mais tranquila. Uhum. Mas aí eu fui, aí fiquei um ano e meio mais ou menos e vim pra cá, né, de férias, tudo. Aí a gente veio de férias, depois passou Lá, mais. lá você chegou a trabalhar? Você arrumou um emprego lá? Sim, sim, eu já cheguei, porque meu tio ele tem empresa, né? Então Ah, eu já chegou cheguei a trabalhar. trabalhando. Pra mim foi mais fácil, assim, né? Graças a Legal. Deus, assim, tem meu tio que me acolheu e tudo, com Uhum. trabalho. No começo eu morei, acho que um mês e pouquinho com ele até achar um lugar pra morar e tudo. Então ele abriu as portas dele, da casa dele pra mim e pra minha esposa. Então, para mim foi mais fácil. Os seus E aí eu filhos nasceu lá ou nasceu no Brasil? nasceram lá, as duas nasceram lá. São São francesas? francesas, as coisinhas Então, lindas. assim, por ela ter nascido lá, você tem agora cidadania de lá também? Você? Na verdade, assim, na França é um pouco chato de pegar papel. Aí o que eu fiz? Portugal é do lado. Da Uhum. minha casa, da cidade que eu morava, que chamava Orleans, até Lisboa, que é uma cidade de Portugal, dava Uhum. 1.100, 1.200 quilômetros. Aí a gente foi pra lá, aí eu consegui papel de lá, aí eu consegui papel em Portugal. Você registrou elas em Portugal? Mas para registrar elas, para nascer, pode nascer na França. Ah, Mas aí eu registrei na França. ah, Mas o meu papel é de Portugal, que é mais fácil, né, de conseguir ah. do que na França. Na França é um pouquinho mais chatinho. Mas o delas, tá, ela Mas tem um registro lá, tudo mas agora certinho, né? você pode ir para lá a hora que você quiser, tá tranquilo, né? Sim, sim, agora com o papel é mais fácil de entrar e tudo, pra morar também. E aí a gente foi e ficou esses anos, né? Ficou 6 anos e meio, 6 anos e 4 Agora, meses, mais ou menos. conta um pouquinho sobre a comunidade cristã lá. Você começou a frequentar alguma igreja lá? Começou a tocar com a galera? Sim. Assim, no começo, assim, eu não vou mentir, não. No começo eu senti um pouco, sabe? Porque aqui, por exemplo, aqui, na época quando eu fui, eu tava tocando na Madureira de Santa Bárbara do Oeste. Uhum. Foi nessa época que eu conheci o Gabriel ainda. A gente tava. Nossa, a gente não parava. Na época eu tinha o quê? Uns 17 anos. Então, tocava aqui, tocava lá, tocava aqui, tocava lá. Tocava segunda a segunda. Acompanhava alguns cantores, assim, de baixa expressão, assim, né? Da região de Campinas, Sumaré, Uhum. Monte. Então a gente tava tocando em muitos lugares. E aí, quando eu cheguei lá, eu senti um pouco. Porque é assim, o pessoal da igreja de lá, infelizmente, tem uma cabeça meio fechada pra música, sabe? Aquele pessoal, assim, eu aprendi a tocar aqui,
duas, três músicas, pra mim tá bom. Já cheguei no meu nível. Eu consigo tirar uma música ali, malemar de ouvido, pra mim tá bom ali, né? E tipo assim, aqui Uhum. eu tava estudando, na época eu tava estudando com o Kobayashi, na época eu tava estudando Kobayashi, tudo, tava tocando bastante. Então, você vai tocando todo dia, toca com um, toca com outro. Eu acho que assim, eu aprendi Uhum. muito, bastante também tocando com as outras pessoas, né? Você aprende tocando É, ao vivo assim. Você aprendi pega, muito. às vezes, um tecladista que manja muito de harmonia, você, opa, o cara fez alguma coisa ali. No final, ô, você fez o quê? E tudo, o cara vai explicando. Uhum. Então, você aprende bastante a tocar com outras pessoas, né? É verdade. E aí, quando eu cheguei lá, eu sofri um pouco, porque na época tinha um tecladista muito bom, ele cantava muito, tocava muito. Aí passou um tempo, ele saiu da igreja. É, Ele saiu, ele é foi. brasileiro? Brasileiro Não, também? não, ele é francês, ele é francês. Uhum. Só que ele manja muito de harmonia, manja muito cantar também. E aí eu fui e sofri um pouco, né, quando ele saiu, porque meio que ficou eu e mais um batera, o batera também bom, tudo. E aí eu falei assim, nossa, e agora? Aí eu fiquei lá muito tempo fazendo, às vezes, violão, bateria e as vozes, né? Aí passou um tempo, aí começou chegou um outro tecladista lá e tudo. Aí montamos a gigzinha de novo e tal. Aí teve muito, eu fiquei, acho que uns 6 a 8 meses tocando contrabaixo, porque tinha um tecla e batera. Eu falei, bom, eu não vou fazer violão, porque já tem um teclado, eu vou, né, preencher com baixo. Aí tinha um baixo lá, eu comecei a Uhum. tocar contrabaixo. Ah, que legal. Aí pra fechar um trio ali, né? Senão eu acho não E gosto, não você tem gostava muito, ficava sem facilidade no peso. contrabaixo? Você teve Hã? facilidade? Você Eu teve tive. facilidade? Eu até que eu Ah, tive. Até que eu tive. que Porque legal. teve uns dias que eu pegava o contrabaixo, levava em casa, né, pra se adaptar um Uhum. pouco e tudo. Mas aí eu fui e comecei a tocar lá, né? Toquei por um tempo lá, contrabaixo. Dizem que todo baixista é um guitarrista frustrado. É, Ah, é é. verdade. O pessoal fala, mas é O brincadeira, né? pessoal fala, né? Mas foi assim, foi um pouco complicado, assim, sabe? Porque eu tava aqui tocando direto com o pessoal e tudo. Aí o repertório também já era um repertório um pouco mais antigo, assim, sabe? Do que eu tava Uhum. acostumado, bem diferente, tudo. E lá é Assembleia também. Mas E lá mas eles falam em português ou falava em outra língua? assim, os irmãos que são brasileiros falam em português e tem tradução em francês em simultâneo, né? E os Uhum. irmãos que falavam francês, eles falavam em francês e tinha tradução também em português instantâneo, instantâneo. E aí passou um tempo, chegou uns irmãos da República Dominicana também. Então ficou uma mistureira, assim, que tinha português, falava francês, espanhol. Nossa, era uma loucura, né? Você aprendeu um pouco de francês? Sim, eu aprendi. Que legal. Na verdade, até o espanhol, assim, que eu não falo, né? Mas dá pra entender, porque tinha uns irmãos da República Dominicana e era bem amigo da gente. E eles falavam em espanhol e tudo, e a gente ficava, no começo, apanhava pra entender. Depois passou um tempo, você vai acostumando, né? Vai convivendo todos os O dias. espanhol lembra um pouco o português? Não. Tem Lembra, uma língua, lembra, né? lembra. Que legal. Bom, eu não falo Né? nada, né? Eu só entendo, assim. Só Mas escuta dá ali. para entender, assim. Algumas frases são bem diferentes, mas o contexto, assim, no grosso modo, assim, é bem parecido com. É mais fácil do que aprender inglês, né? É, Mas o francês deve ser inglês, difícil. O francês inglês nem deve ser bom dia, eu difícil. sei. O Inglês nem bom francês dia, deve eu ser sei. difícil, o francês também, né? É uma língua Não. difícil. Francês é uma língua muito chata, muito complicada de aprender. E aí, Então, pode falar. para Desculpa. concluir assim, no começo foi um pouco complicado. Agora, de um ano e meio para cá, uns 2 anos para cá, aí chegou um menino, começou a tocar teclado, né? Ele começou a se destacar, começou a estudar e tudo. E eu comecei sempre a mostrar um pessoal, né? Mostrava músicos daqui. Falei, olha, segue essa linhagem, segue esse cara tem dica e tudo. E comecei, né, a acompanhar e tudo. E aí passou, acho que faz um ano e meio que foi um baixista para lá, que ele casou com uma menina de lá. E eu não conheci ele, eu conheci ele lá. E virou um grande amigo meu, toca baixo também, muito bom também ele. E aí, quando fechou uma gigzinha que ficou bom, aí eu voltei. Ah, que Mas legal. Ó, mas me diga uma coisa, você já foi com a intenção de voltar? na verdade, assim, eu tinha na minha cabeça que eu não ia ficar lá a vida toda, né? Eu Uhum. tive fui na minha cabeça e falei assim, bom, eu não vou ficar minha velhice toda aqui. Mas Mas eu acho que vai ficar financeiramente lá compensa? Tipo, você mandar o financeiramente, dinheiro. assim, compensa, porque assim,
Na verdade, assim, tem muita gente que acha que você vai pra Europa, você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Não, Uhum. não é nada disso, entende? Por exemplo, lá um salário mínimo lá tá 1.400 e pouco, 1.500. Porém, uma família lá vive tranquilamente pagando aluguel e uma família com dois filhos vive tranquilamente pagando aluguel e ganhando 1.500, 1.600 euros, né? Você não Euros. vai... Um euro vale quantos reais? Você sabe? Ah, hoje tá valendo 6,30, 6,20, Ah, mais ou então menos. 1.500 vai ser equivalente a 6 vezes mais do que É, o. 6 vezes mais, exato. Mas assim, você ganha, tipo assim, como você trabalha lá, você ganha moeda de lá, você gasta em euro. Mas Da, então, normalmente eu costumo comparar um por um, para você ver o jeito que as coisas é cara aqui. uhum. Por exemplo, você vai pegar hoje as pedaleiras, né? Já tá falando de músicas, pedaleiras, os pedaços que tá mais top, por exemplo. Você vai comprar um camper lá, por exemplo, você vai pagar 1.500 euros. Aqui você vai pagar tipo 20 mil reais, né? É, 15 mil reais. então, Então guitarras Fenders, assim, as tops, as americanas, você vai pagar tipo uns 2.000, 2.000 e pouco. Aqui você vai pagar 20 mil, 25, né? se Uma você americana. conseguir guardar um dinheiro bom numa conta, quando vir para o Brasil, esse dinheiro vai valer mais, né? Vem demais. Mas É, assim, lá não, não, mas aqui. lá aqui o que vira é muito brasileiro vai lá, vive segurando muito assim, sabe? Não sai, não viaja, não faz isso. E só a pessoa tá lá só pra juntar dinheiro aqui. Eu já fui diferente, assim, tipo assim, eu sempre tive a cabeça assim, ó, vou voltar um dia. Eu não achei que ia ser tão rápido, eu achei que ia ficar mais uns anos lá. Mas eu Uhum, também aproveitei muito. A gente foi para Espanha, a gente foi para Suíça, a gente foi para Portugal, e tudo. A gente uhum. viaja vários países assim para conhecer também, porque eu acho assim, a pessoa tá lá, né? Tem que ter a cabeça assim, bom, eu vou mandar um dinheiro, vou fazer minha vida lá no Brasil, e tudo, beleza. Mas eu vi muita gente que morou lá e nunca visitou outro país, nunca viveu, sabe? Eu acho que Uhum. a pessoa tem que viver também, né? Tem que curtir, pô. Tem que curtir também, tem que conhecer e Você tudo, não mas sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe o dia de amanhã, né? exatamente, às vezes o cara guarda um monte de dinheiro, aí umas semanas de vir acontece uma tragédia e tudo. É. Mas eu fui pra lá na intenção de voltar com o tempo, mas eu achei que eu ia ficar mais um tempo, assim, sabe? Mas Achei que provavelmente você pode voltar lá, né? Provavelmente, futuramente, quem sabe. quem sabe, mas eu acho assim, Scott, é porque uma coisa que depois que minhas filhas nasceram, a mais velha ela tem um ano e meio, e a mais nova tem 7 meses. Uhum. São São praticamente, são bem perto assim. E aí Bem quando perto. as meninas nasceram, a minha esposa sentiu muito falta assim da mãe, né, por causa do parto e tudo, essas coisas. Senti muito falta da família. E eu também senti muita falta, queria ter meu pai, minha mãe do meu lado, É. tudo para ver e tal. E é uma coisa tipo assim, toda vez que a gente ligava, meu pai ele ligava todo dia. Cadê as meninas? Eu quero ver, não sei o que. Aí quando ligava, eu ficava pensando assim, nossa, imagina as minhas filhas vai crescer, vai ter, sei lá, 5 10 15 anos e, tipo assim, não vai ter convivido com o vô, não vai ter convivido com os tios, né? Com a Eu família. tenho, você pensou certo, porque acho que a família é a coisa mais importante que existe na Terra, né? Exato, exato. E passou um tempo e já não tava compensando muito, assim, pra mim, né? Uhum. De ficar lá. Até porque o meu tio que eu falei no começo que ele me ajudou, ele é pastor da igreja, ele tá sendo transferido também futuramente pra outro lugar. E ele não ia ficar lá muito tempo. Aí eu fui e comentei com a minha esposa há acho que um ano e pouco atrás, mais ou menos. Eu falei assim, vamos voltar pro Brasil? Aí ela ficou meio assim, né? Ela falou assim, nossa, mas logo você, porque quando eu fui pra lá, eu falei, não, eu vou ficar aqui. Aí quando eu vim pra cá de viagem 2 vezes, Uhum. né? E quando eu vim pra cá, você chega aqui, você assusta um pouco, né? Porque você tá acostumado lá, né? Foi 6 anos e pouco morando lá, então você já tá acostumado com a cultura, com o pessoal de lá, com a moeda, com Tudo. o O nível, né? O nível o também é outro. nível, exatamente, né? Mas você tá acostumado com. Tipo assim, é totalmente diferente, Scott. Você vai lá, é totalmente diferente. Agora você chega aqui, assusta um pouco, sabe? Uhum. Aí quando eu vim de férias, eu falei assim: ah, não, amor, a gente vai vir aqui e tudo, mas só de férias mesmo, né? Eu acho que melhor a gente ficar por lá mesmo e tal. E aí quando eu fui, falei isso com ela, eu falei, amor, vamos voltar? Aí ela ficou olhando assim, mas nossa, mas você querendo voltar, você sempre falou que queria ficar aqui e tal.
Mas aí bateu uma carência do pai, da mãe, da família também, sabe? Tipo, de tá passando o tempo e tudo. E meus avós também. É, e, tipo assim, sempre mandava foto, meu, eu queria tanto abraçar ela, eu queria tanto sentir o cheiro dela. Isso, com o tempo, foi mexendo assim comigo, falei, nossa, eu preciso estar perto da minha família, porque tem muita brasileiro que tá lá, que já foi lá, já faz 10 anos, 15 anos, e nunca voltou pro Brasil, e nem a família foi lá, porque ir para lá é um pouco ruim, né? Porque é É caro a burocrático, né? passagem. A passagem é muito cara É. você vai pagar aí uns Além, 8 mil mais ou menos de passagem. além da burocracia toda, né? Exato, além da burocracia. Dependendo do país O- é meio chato, precisa de visto pra entrar e tudo. Mas é. é. E aí eu vi essas pessoas assim, Scott, tipo, 10, 15 anos assim, sem vir pra cá, sem ver a família, sem ver o pai. Eu ficava pensando, mas como essas pessoas, né, fica tanto tempo sem abraçar. É tão bom estar com a família e tudo. É. Depois eu comecei a colocar isso na balança e eu falei assim, bom, acho que não tá compensando muito. Aqui eu tô tendo uma vida tranquila, né? Graças a Deus, Deus sempre nunca deixou faltar nada em casa, eu sempre, né, trabalhei e tudo. Lá passa por um momento difícil também, é normal, isso é em qualquer lugar que você vai. Mas eu sempre vi a mão de Deus assim sobre a minha casa, sobre a minha família, entende? Mas Uhum. aí passei o tempo, eu comecei a pensar assim, eu falei, não compensa, eu tô ficando muito pensativo com isso, eu vou voltar para ficar junto com a minha família, junto com meu pai, com a Tem minha coisa mãe. melhor. É Calor melhor humano. ficar com a família e tudo. E aí a gente tomou essa decisão, né? Eu conversei com a minha esposa, a gente orou e tudo, a gente tomou essa decisão. E fez um mês agora que a gente tá pra cá de novo e Legal. tudo. Vem aqui me visitar um dia. Traz tua esposa, traz suas filhas e vem conhecer minha esposa também. Ó, Vamos, deixa eu falar pra você. sim. Para encerrar, já vou encerrar já, Sim, não, né? Que você de boa. tá com tempo aí. O, você chegou a dar aula de música lá ou Sim, não? eu tenho uns alunos lá ainda. Agora, só que o fuso Olha, horário tá, agora, se eu não me engano, tá 4 ou 5 horas de diferença. E aí eu tenho que me ajustar, porque eu cheguei aqui, eu tô reformando minha casa e tudo, e tá um pouco corrido. Mas eu tenho alguns alunos lá. E eu cheguei a dar aula, tudo, pro pessoal lá. E teve uma época também, eu não era o líder oficial, né? Mas eu sempre arrumava repertório. Às vezes a pessoa tava com dúvida assim, tirar alguma coisa da música, eu tirava, eu mandava no grupo e tudo. uhum, Então lá eu sempre cheguei já me envolvendo com música, né? que Na, legal. na, na igreja, tudo. E eu tenho alguns alunos lá e tudo, tem que até arrumar um tempo para me organizar, para mim voltar a dar aula pro pessoal lá. E aqui no Brasil, você pretende dar aula ou você pretende trabalhar com outra área? Assim, viver 100% de música aqui, para mim, acho É que é um pouco difícil. mais complicado, né? Quem tá na área vê que é um pouco complicado. É. Mas assim, eu gosto, assim, sabe, Scott, de estar envolvido assim em Mas se música e tal. surgir uma pessoa querendo fazer aula, você topa dar aula. Tipo, se surgir Sim, um sim, cara. sim, sim, sim. Eu tô tocando também com o pessoal agora. Bom, cheguei agora, mas tem o pessoal da Madureira e Uhum, tudo, o Gabriel também, o pessoal lá. E aí tô começando, meio começar do zero aqui de novo, né? Porque uhum, fiquei muito tempo fora e tudo, agora legal. voltando voltando nas igrejas, reencontrar o pessoal que eu tocava antigamente, tudo. E tô começando de novo aqui, né, nessa trajetória. Ó, para encerrar a live, né, foi muito bom o bate-papo, gostei que você falou bastante coisa que interessante. Para encerrar, eu só queria que você falasse uma coisa importante. Geralmente eu falo para dar dica para quem quer seguir a carreira de músico, mas eu vou falar ao contrário. Certo. Eu vou falar assim, qual que foi a melhor dica que você já recebeu na sua vida, ou conselho que te inspirou, se fosse, nossa, eu vou ser músico mesmo, através dessa... Qual foi o conselho que motivou você a... Você falou assim, nossa, eu quero ser músico. Qual Sim. foi o conselho? Assim, eu tive muitos conselhos, né? Como professor, tudo. Até você mesmo, você sempre, né, no meio das aulas parava, falava alguma coisa, tudo assim, de reflexão e tal. Mas assim, uma coisa, viver de música aqui é um pouco complicado, né? É um pouco difícil, É né? Todo mundo complicado. sabe, tudo. É. Mas assim, se a pessoa gosta, né, ama esse negócio como eu amo música, tudo que eu vou fazer, trabalho com música, vou dormir, escuto música, então eu sempre me dediquei
a isso, né? Sempre quis, sempre fui muito curioso saber como que as pessoas viviam tudo, então pesquisava. Às vezes o pessoal ia fazer uma gravação, queria saber quantos que a pessoa cobrava uma gravação, né? A pessoa fazer queria saber o cachê e tudo para saber. Então, o conselho que eu recebi foi assim: é, não desista, não é fácil. Mas se você ama isso, se você ama a música, se você quer estar envolvido em música, dá o melhor de si, né? Você tem que estar focado, né? Tem que estar em dia. E uma coisa, Scott, que hoje em dia eu tô percebendo, assim, eu vejo, assim, nas pessoas, às vezes não é nem o lance de tocar, às vezes é o lance de conviver, né? Uhum. Porque às vezes tem muito cara que toca muito, mas o cara é meio chatão, assim, com as pessoas e tudo, né? Então, acho que a pessoa tem que ser mais acessível, né? Tem que ser uma Uhum. pessoa, né? Às vezes tem muito cara que tem ali 10, 15, 20 seguidores no Instagram, 1.000 seguidores no Instagram. O cara, não, já sou um artista, celebridade. Já não encosta em mim, não Já fala comigo. Eu acho que levanta o nariz lá. só faz o cara perder o respeito, né? Pelo que as pessoas têm. Mas o maior conselho que eu tive foi não se eu realmente eu amava a música, se eu realmente era me dedicar, estudar e a hora chega, né? A hora chega. Exatamente. Às vezes quando eu comecei a estudar, eu sempre falo assim, nossa, mas ninguém me chama para tocar. Nossa, eu vejo um monte de gente tocando todo final de semana, mas ninguém me chama e tudo. E tipo assim, a oportunidade ela passa, né? Para todo mundo, uma hora vai passar. Tem que estar preparado, né? Para a Uhum. oportunidade. E quando passou, eu, graças a Deus, estava preparado, estava estudando, tava. Então, eu agarrei a oportunidade e comecei a tocar com um, tocar com outro. Depois o pessoal indica, o pessoal vai. Então, o, 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 o maior conselho que eu tive foi esse, né? Não, De mas é sempre o se que faz. dedicar e esperar no tempo certo, né? Uhum. Na Bíblia fala que é um tempo para todas as coisas. Então, para a música Exatamente. isso não é diferente, né? Uhum. Você, às vezes, não foi chamado para uma gig, não adianta ficar chateado, não adianta ficar triste. Às vezes não foi É. bom, às vezes não era para você, às vezes futuramente vai ser, tem coisas melhores para você. Você E é isso. falou a pura verdade, você falou. Eu sempre falo para os meus alunos isso aí. Eu falo assim, ó, não se preocupe em ganhar dinheiro, não se preocupe em impressionar ninguém. Só se preocupa em fazer o que você gosta, bem feito, eu falo. Faça bem feito o que você gosta, e isso naturalmente as pessoas vão ver, né? Exato. Depois o cara vai, que nem, você conhece o Renan Augusto, né? O Renan Sim, Augusto sim, também sim. foi meu aluno também. O Renan Augusto, cara, ele toca muito. Você também toca muito. O que vocês fazem, colocam nas redes, o pessoal vê, fala, pô, esse cara é bom, quero na minha banda. O cara já Sim, chama. é verdade. Agora, para encerrar, eu vou te mandar depois duas músicas minhas que eu compus, no particular, para você dar a sua opinião, tá bom? Beleza, pode deixar. E só para concluir aqui, Scott, eu acho assim, eu como você até colocou lá música excepcional do gospel, né? O Scott já tá colocando pressão já, excepcional. Mas assim, eu acho assim, a gente trabalhar com música no geral assim é uma coisa que às vezes a gente não tem muita noção, né? A gente que tá na igreja, por exemplo, Uhum. a gente. Eu tô percebendo que muita gente tá indo tocar por tocar, né? E eu acho que, tipo assim, igreja não é, você não vai ali simplesmente pega seu instrumento, mostra as técnicas que você tem, mostra o estudo ali que você tem, as frases que você tem. Eu acho que igreja ali, o principal ali é adorar, né? É, Às vezes eu já vi muitos testemunhos já de pessoas que estavam com enfermidade, viu uma pessoa tocar e através da pessoa Deus curou a pessoa. E lá uhum. na França, eu me lembrei agora, às vezes a gente está desapercebido. Uma coisa que a gente tem que estar sempre que a gente quer é música, a gente que está ali no púlpito, no palco, a gente está sempre sendo observado. E teve um dia que eu cheguei assim, eu tava tocando e tudo, e eu tava de cabeça baixa e tal, e é que eu não tava bem comigo mesmo, sabe? Uhum. Ninguém tinha feito nada e tal. E eu tocando e as pessoas, aí chegou um irmão e falou assim, ah, tudo bom? Aconteceu alguma coisa e tal? Aí eu falei assim, não. Só que, tipo assim, naquele dia, eu simplesmente toquei a música simplesão, sabe? Tava tocando só os acordes mesmo, tranquilo, não tava fazendo nada. Ele, não, porque normalmente eu vejo você tocar, eu vejo, eu chego,
todo domingo eu espero que eu vejo você tocar e, nossa, eu acho tão lindo você tocando, as coisas que você faz e tudo. E ele falou assim, nossa, eu olho assim, eu vejo Deus na sua vida e tal. E hoje você tava meio triste e tal. E é tipo assim, às vezes a gente não tem essa noção, né? A gente que é É. do mundo gospel, Uhum. do cristão, né? A gente não tem muito essa noção. Às vezes tá tocando ali de tocar de qualquer jeito. Às vezes o seu comportamento dá um mau testemunho ali. A pessoa, pô, ele tá ali na É. frente, tudo, né? Então acho que a pessoa também tem que ter tem que saber disso. Às vezes a gente tá ali na frente e acha que ninguém tá olhando. Mas sempre tem alguém observando. A gente sempre é referência pra alguém ali, E né? outra coisa, que nem você falou, quando você vai para o mundo espiritual, existe uma atmosfera, né? Uma atmosfera ali que você sai de você, né? Você não está mais ali. Parece que você não Exato, está ali. Né? Entra numa atmosfera totalmente diferente. exato. E tem que contar que, assim, eu não sou mais cristão, né? Não sei se você sabe, mas eu não sou cristão. Mas eu respeito quem é, né? Mas eu vejo que na igreja é um lugar que você se transforma, assim. Não é a mesma coisa de tocar num palco que não é cristão. Do E secular, sem né? contar que a oportunidade que você tem também de estar... Pode ver que os melhores músicos são cristãos, porque a oportunidade de você estar tocando em um palco, né? Com pessoas assistindo, tudo. Sem contar isso também. É uma verdadeira escola, né? O Danilo... Ah, não, você que era o Danilo Zac. Danilo Verano. O Danilo Zac foi meu aluno também. Então, obrigado aqui por você ter participado. Eu agradeço muito, tá bom? Ô, Vitor. Opa, tamo junto. E sucesso para você. Você queria fazer só 30 minutos, mas já está nos 50 Já, já. já. Mas tá Que bom, não tem bom. problema não. A conversa está muito boa. É, E falar para você, as pessoas que quiserem te seguir, elas te acham como? é Soares 23 Vitor. Tá bom. Soares 23 Vitor. Pode começar a seguir. Na verdade, eu tava com outro Instagram e aí eu acabei perdendo o telefone e aí eu não consegui recuperar aquele. Aí eu fui e comecei isso faz pouco tempo. Mas de vez em quando eu tenho um tempo, vou postando alguns conteúdos nos stories, tudo nas coisas que Tem eu umas tô coisas boas começando lá. a dar mais Nossa, atenção. eu não sei fazer essas coisas não, cara. Essas É, coisas muito legais. Você faz umas coisas bonitas. Viu? que isso. Gratidão mesmo, viu, por você ter participado. Opa, O papo foi muito bom. E provavelmente no futuro, quando você estiver mais estabelecido, aqui no Brasil de novo, a gente marca outro, tá bom? vamos. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Conversa com o Gabriel e manda o contato dele para mim Sim, depois, sim, vou falar com tá ele sim, bom? pode deixar. Será um Pode deixar. prazer. Bom, Ó, Scott, muito obrigado, gratidão. viu? O vídeo vai para o YouTube também, tá? Daí eu mando para você depois o link. Ah, legal. Top. Bom, Grande brigadão, viu? abraço, tudo de bom e até a próxima. Tamo Tamo junto. junto. Valeu Valeu. a todos aí que assistiram. Valeu.